Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando a nossa segunda semana de atividades na disciplina Engenharia da Sustentabilidade. Essa semana, o nosso objetivo digamos assim, nos aprofundar um pouco mais no relacionamento em que toda essa, digamos assim, essa ação política que muitas nações e a própria sociedade se mobilizou em cobrar dos governantes uma situação, digamos, de preservação de algumas características do nosso planeta e do nosso país particularmente. Muito bem, então isso nos leva como uma engenharia que tem, digamos assim, interface com todas as outras engenharias. Uma engenharia que pode ajudar as outras engenharias também a melhor se enquadrarem nesse conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, é muito importante que essa semana nós nos dediquemos ao conceito de desenvolvimento sustentável, mas também como isso representa uma responsabilidade da engenharia de produção, responsabilidade do profissional de engenharia de produção, porque ele vai propor ações que podem causar muito impacto. Então, isso vai exigir que o profissional de engenharia de produção esteja muito bem sintonizado com todo o ambiente interno e todas as variáveis externas que envolvem uma decisão de uma organização, né? Então, o objeto principal dessa semana é não deixar dúvidas desta importância e desta responsabilidade, e isso vai representar, sem dúvida, uma oportunidade profissional para quem, digamos, se encantar, achar que realmente é uma área da engenharia de produção que pode fazer diferença na vida profissional, ok? Então vamos lá, nossa demanda por hoje é atender um pouco dos nossos objetivos de disciplina, né? Estamos no nosso segundo tópico, né? Processo de transformação e a geração de resíduos não desejados. E vocês vão entender esse termo, não desejado. Muito bem, neste caso também, meus alunos, nós temos que ter um referencial que nos representa como engenharia de produção. E como eu tenho dito nas videoaulas, este esquema aqui, né, representa a essência da engenharia de produção. Então, quando eu vou propor situações a partir da engenharia de produção, esse modelo tem que estar na minha mente para eu equacionar as variáveis e, ao mesmo tempo, entender como isso acontece. Vejam bem que ele representa uma área da organização, tá? É a ligação da função produção com o ambiente de negócio. Então, isto é a nossa finalidade como engenheiro de produção. Tá, mas lembrando que essa subárea ou essa subfunção, ela não é intensa e igual em todas as outras, mas ela interage com todas as outras. Então, eu não posso pensar no ótimo que é para a área de produção sem pensar nas outras áreas. Então, o ótimo da produção, quando eu vou propor soluções de sustentabilidade, pode não ser o ótimo, por exemplo, para a área comercial, para a área financeira, para um ambiente que prospere o negócio daquela organização. Um outro conceito que eu tenho que estar muito atento é o conceito de cadeia, que eu faço parte. Quando eu vou propor soluções de sustentabilidade para uma organização a partir da área de produção, eu não posso ignorar que essa empresa está numa cadeia e que ela demanda recursos desde o momento zero aqui, no estado natural de recursos, até as consequências de um consumidor final. Nós já dissemos em outra oportunidade que no ciclo de sustentabilidade, em alguns casos, ele não vai encerrar no consumidor final. Nós vamos ter que criar soluções pós-consumo. Vamos ter um momento do curso em que vamos tratar exclusivamente dessa situação pós-consumo. Mas, como já dissemos, não dá para ignorar que eu faço parte de uma cadeia. E eu preciso saber exatamente qual é o meu papel nessa cadeia. Que elo sou eu? Um elo mais forte, um elo mais fraco?
quem me influencia, quem eu influencio. Por quê? A minha solução de sustentabilidade pode não ser suficiente para a manutenção da sustentabilidade da cadeia. Embora seja importante, porque eu estou fazendo a minha parte, se os outros elos não estiverem alinhados nas mesmas soluções que eu estou propondo, pode não dar um significado. E muitas vezes o consumidor final, ele trabalha na rejeição ou validação aqui, nesse elo. E se ele desmorona o seu consumo, digamos assim, ele acaba com toda a cadeia. E isso não é um fato raro, só a gente observar aí a relação, muitas vezes, de uma empresa com o seu produto com a crítica da sociedade em relação ao produto, em relação à sustentabilidade. E, muitas vezes, nós temos esse slide aqui para representar que eu não estou somente na minha cadeia principal, eu tenho relações com outras cadeias. E do ponto de vista de sustentabilidade, muitas vezes eu tenho que agir a favor da sustentabilidade das outras cadeias e as outras cadeias também têm que agir num movimento de sustentabilidade. Então, muitas vezes, a gente faz direitinho em todos os elos da cadeia, pode encontrar uma situação dessa, mas as outras cadeias que interrelacionam não fazem. E aí? O consumidor final, muitas vezes, ele não vai querer saber se o problema é da cadeia A ou da cadeia B. Ele sabe que o produto final é da nossa cadeia. Então, isso é importante. Então, por isso que destacamos esses conceitos sob a ótica da sustentabilidade neste momento. E aqui o nosso paradigma também, o sistema operacional influenciado por diversas restrições políticos, legais, financeiras, ambientais e éticas. Isso interfere muito mais no operacional da engenharia de produção. E essa visão de que o desenvolvimento sustentado hoje tem uma interface de rede em que a organização muitas vezes não é pelo seu poder econômico que ela domina todas as relações com os demais agentes digamos assim, que estão conectados. Estes outros atores, eles são importantes e principalmente o juízo de valor que aqueles que defendem as gerações futuras têm em relação à organização. Então ficou muito mais complexo. Então esta visão de rede, essa visão de conexão entre todas as partes interessadas em uma organização é muito importante. Então, por isso que resgatamos esse conceito também nas nossas atividades, no estudo desta semana. Porque eu tenho que olhar aqui com uma visão de como entender o mapa, digamos assim, das interconexões e dos atores, dos agentes que fazem parte do meu processo ou da minha proposta de desenvolvimento sustentável numa forma de um plano de ação em termos de engenharia de sustentabilidade, a nossa proposta. Aqui temos a novidade da nossa abordagem na aula de hoje. Nós separamos aquela visão clássica de processo de transformação em um eixo principal e um eixo que atua em paralelo também ao processo de transformação. E por que fizemos essa situação? Porque se eu focar toda a ação de engenharia de sustentabilidade somente no processo de produção, eu estou deixando de fora uma parte da empresa. Então eu tenho atividades administrativas que são necessárias para o processo de transformação. E eu tenho outras atividades de apoio que também são necessárias para quê? Para a obtenção dos clientes ou daquele propósito de aproveitar uma demanda em torno de produtos desejados. E aqui vem um conceito novo nesse sistema, que além de produtos desejados, todo o sistema gera saídas não desejadas, portanto, vai se gerar resíduos.
E nós temos hoje no Brasil uma legislação muito rígida que não poupa nenhum dos agentes, tanto de fornecimento quanto de transformação desses recursos em produtos desejados. Então, as saídas não desejadas, elas podem ser uma grande, digamos assim, o objeto de uma grande ação de engenharia da sustentabilidade para que eu possa ter os produtos desejados. E como já falamos, as ações não vão parar somente no atendimento a produtos desejados. Nós temos ações que vão além do atendimento a um consumidor final. Nós temos muitos efeitos aí no pós-consumo, que poderão até reverter um ciclo de reintrodução no processo de transformação, ou qualquer outro tipo de destinação. Ou seja, a lei atual, ela exige destinação final correta aos produtos desejados e destinação final correta às saídas não desejadas. Então, para que eu tenha o produto desejado, eu vou ter que aprender a conviver com as saídas não desejadas. E não só no escopo do processo de produção, do processo de transformação. O plano de sustentabilidade de uma empresa, de uma organização, ele tem que também envolver as áreas não objeto de um processo clássico de transformação. Por quê? As atividades administrativas e atividades de apoio também consomem recursos e geram situações pertinentes para o processo de transformação, ou seja, o seu produto ou serviço final, mas também causam impactos, geram algum tipo de resíduo. E quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho que falar de sustentabilidade da empresa como um todo, e não só uma parte. Então, esta é a grande novidade. Como eu tenho que reposicionar a minha visão de sistema produtivo, de sistema de transformação, quando eu começo a inserir outras variáveis que não estavam somente no escopo aqui do processo de transformação. Eu tenho que pensar em variáveis internas que atendam todas as demandas, tá? Aí é o plano de sustentabilidade para a empresa como um todo. E essa empresa como um todo, como nós falamos, está num escopo de um conjunto de agentes, um conjunto de partes interessadas e até aquele que eu ainda não conheço, que é a da geração futura. Assim como esse processo de transformação faz parte de uma cadeia. Esse processo de transformação possui legislação específica. Então, alguns segmentos estão trabalhando mais intensamente essa gestão de resíduos, por exemplo, quando fazem parte de um segmento tipo embalagem de agrotóxico. Esse pessoal já tem todo um equacionamento de como trabalhar por situação legal para evitar as sanções ambientais, né, de algo que representa muito risco para as pessoas e para a sociedade. Então, existe legislação específica, o caso, por exemplo, de pneus, o caso de material eletrônico, já existem ações específicas para esse tipo de resíduo ou de situação não desejada. Ou seja, todos esses conceitos de cadeia, a própria, em conjunto com outras, tudo isso que nós comentamos anteriormente, eu tenho que visualizar aqui como o meu sistema empresa, composto de atividade administrativa, processo de transformação e atividades de apoio, se relaciona com tudo isso que nós falamos anteriormente. E mais, como tudo isso interage na cadeia em que eu pertenço ou também nas cadeias que fazem parte no atendimento das minhas demandas por recursos. Então, perceberam que as variáveis se amplificaram agora. E para eu ter, digamos assim, um reconhecimento de empresa sustentável, eu não posso pensar só
no ambiente interno. No mínimo, eu tenho que pensar numa vizinhança mais próxima, ou seja, para quem eu forneço e de quem eu obtenho os recursos e o consumo. Isso seria o mínimo, né? O antes e o depois de mim, o mínimo, mas não resolve tudo. Eu tenho que realmente pensar de uma forma mais amplificada. Muito bem, então com isso nós estamos, como eu disse no começo da nossa aula, é uma forma de visualizar o sistema de produção e no ambiente que eu estou contido, para que realmente, ao propor uma ação de sustentabilidade para a organização, como engenheiro de produção, eu realmente consiga agregar o maior número de variáveis possíveis para que eu possa realmente contribuir para que não só a nossa organização seja, digamos assim, visualizada como uma empresa sustentável, mas que a cadeia que eu pertença também possa ser reconhecida como uma cadeia produtiva sustentável, enfim, que a sociedade reconheça que estamos sob controle e minimizando os impactos que a nossa atividade produtiva gera para, digamos assim, o nosso planeta, para as pessoas, para uma sobrevida dos recursos que ela demanda para a sua atividade. Então, vamos ao longo das próximas semanas detalhando um pouco mais dessa nova forma de enxergar o sistema produtivo com material desejado e não desejado, sabendo que, reconhecendo que 100% do que eu consumo não se torna 100% em produto ou serviço. Nós temos perdas naturais, temos alguma coisa que não consegue se agregar, por menor que seja. E é isso que é o nosso objeto de estudo dessa semana e que vamos refinar nas próximas semanas com mais atividades, com mais novos conceitos. Muito obrigado e até a próxima aula.